Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um livro do Novo Testamento. Nós estamos no 26º livro, na ordem canônica, que é a Epístola de Judas, que fica entre a terceira carta de João e o livro de Apocalipse. Ao terminar essa epístola, que só tem um capítulo, nós vamos entrar finalmente no livro de Apocalipse, que é o 27º livro do Novo Testamento. Esperamos que esse trabalho que nós tivemos de 1 ano e meio, gravando esses vídeos, possa ser de bênção para o povo de Deus entender melhor as Escrituras. Em cada livro nós fazemos uma introdução, explicando o conteúdo do livro, a autoria, os temas principais, o propósito, dizendo do que aquele livro se trata, e depois nós vamos verso por verso, capítulo por capítulo, comentando. No caso da Epístola de Judas, ela só tem um capítulo. Há 4 livros do Novo Testamento que só possuem um capítulo. É a carta de 2 João, que é o menor livro do Novo Testamento, só tem 13 versos. Aí o segundo menor é a Epístola de 3 João, que nós já gravamos, que só tem 15 versos. Depois, o próximo livro é a Epístola de Paulo a Filemon, uma carta pessoal, assim como 3 João também é uma carta pessoal, que só possui 25 versos. E a Epístola de Judas, que também só tem 25 versos. Porém, os versos da Epístola de Judas é maior que os versos da Epístola de Filemon. E assim sendo, a Judas é maior do que Filemon. A Epístola de Judas trata e traz um resumo, é uma carta de uma severa advertência. Lembra-nos o 2º capítulo de Pedro, da severa advertência que tem para ajudar os seus leitores a fazer frente à nefasta influência de falsos mestres na igreja. Parece que naquela época se introduziam mestres do judaísmo, trazendo falsos ensinos. Paulo combateu eles, Tiago também, Pedro e João. Então, Judas não vai ser diferente, também vai combater esses falsos mestres. Parece que havia muitos falsos mestres naquela época. Graças a Deus, hoje não tem, hoje são tudo um povo abençoado, tudo ensina a palavra de Deus direitinho. Bom, deveria ser, não é? Felizmente, nós também temos muita heresia que são introduzidas nas igrejas. Mas essas cartas nos servem para tomar cuidado contra esse tipo de ensino, né? Contra aquele tipo de ensino que uma vez salvo, salvo para sempre, e agora você faz o que quer, vive na vida do pecado, que você vai para o céu do mesmo jeito. Esse tipo de ensino é que Judas combate aqui na sua carta. O autor dessa epístola é Judas. Ele é o irmão mais novo de Jesus e Tiago. Em Marcos, capítulo 6, verso 3, diz que Jesus possuía 4 irmãos. Não é? Os irmãos de Jesus eram Tiago, Simão, José e Judas. Judas é o irmão mais novo. Os irmãos de Jesus só passaram a crer em Jesus depois da sua morte e ressurreição. Quanto à data, é provável que essa epístola tenha sido escrita entre os anos 70 e 80, depois da destruição do templo, já depois do martírio de Paulo e de Pedro, e do próprio martírio de Tiago. Judas é irmão mais novo de Tiago. Ele já estava pensando em escrever quando notícias alarmantes sobre falsas doutrinas o levaram a escrever, em caráter de urgência. Esta breve e energética carta tem um claro caráter judaico,
pois está repleta de referências e alusões do Antigo Testamento e traz ilustrações de pelo menos 2 obras apócrifas judaicas. Judas estava lidando com uma situação muito parecida com a de 2 Pedro. Na verdade, boa parte da carta de Judas se assemelha com 2 Pedro, capítulo 2. As duas são tão parecidas, ou uma foi baseada na outra, ou ambas se basearam numa mesma obra anterior, em que se combatia os falsos mestres. Embora quisesse escrever a respeito da salvação que temos em comum, Judas acabou escrevendo para incentivar os cristãos a permanecerem na verdade. Isso porque certos indivíduos se infiltraram no grupo e passaram a criar divisões em seus falsos ensinamentos. Esses homens eram tão arrogantes que negavam a Cristo e haviam transformado a liberdade cristã em licenciosidade, numa prática pecaminosa. Judas apresenta seus leitores exemplos da história e da tradição judaica, do verso 5 a 7. Aqueles que se desviaram e se entregaram ao orgulho e à imoralidade, e como sofreram o castigo de Deus. Esses homens desprezavam a autoridade de Deus, mas estavam destinados à destruição, como Sodoma e Gomorra, por sua perversão e imoralidade sexual. Isso Judas trata no verso 7, e ele está lembrando Gênesis 19. Como Caim, por assassinar o irmão, cuja vida desmascarou a dele. Isso no verso 11, lembrando Gênesis 4. Como Balaão, por trair sua posição de profeta, no verso 11, lembrando Números, capítulo 22 em diante. E Números 31, 8 e verso 16. 2 Pedro 2,15 também menciona o caminho de Balaão. E como Corá, por sua rebelião contra a autoridade dada por Deus, verso 11, lembra Números, capítulo 16. Os exemplos foram cuidadosamente escolhidos. Esses eram as mesmas coisas das quais os mestres eram culpados. A intenção de Judas era aumentar a resistência a tais mestres. Os cristãos não são indefesos, mas devem fazer uso pleno de suas defesas. Assim, a carta de Judas se torna uma carta apologética contra esses falsos mestres. Deve-se edificar, como Judas diz, na fé santíssima. A fé e santidade vão juntos. Fé não é licença para pecar ou para viver uma vida libertina e com fé. Não. Fé deve ser santíssima. A fé deve ser acompanhada da santidade. Aquele conjunto definitivo de verdades que eles aprenderam. Devem orar e devem valer-se também do poder do Espírito Santo. Devem viver na luz, de fato, como Cristo também está na luz e como Cristo virá uma vez na luz. Não é preciso temer ou entrar em desespero, pois Deus é capaz de impedir que eles caiam. Judas, aqui nessa sua carta, o autor se apresenta como servo de Jesus Cristo, verso 1, irmão de Tiago. Judas é um nome hebraico e grego comum entre os judeus. Lembrava de Judá, filho de Jacó. Dos assim chamados no Novo Testamento, os que mais probabilidade tem de ser autor da carta é o apóstolo Judas, também filho de Tiago, que é mencionado em Lucas 6,16, ou Judas, irmão do Senhor, conforme Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Judas, irmão do Senhor, é o mais provável. O autor não reivindica ser apóstolo.
e até mesmo parece ser diferente dos apóstolos, verso 17. Além disso, refere-se a si mesmo como irmão de Tiago, verso 1, o líder da igreja de Jerusalém, que já havia sido martirizado. Em geral, uma pessoa dos dias de Judas se apresentaria como filho de alguém, não como irmão. O motivo da exceção aqui pode ser sido por causa da posição de destaque de Tiago, desfrutava entre os crentes de Jerusalém, Atos 15, sendo um dos pilares da igreja, Gálatas 2:9. Embora nem Judas e nem Tiago se apresentem diretamente como irmão do Senhor, outros não hesitavam em se referir a eles dessa forma, conforme Mateus 13:55, Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5 e Gálatas 1:19. Segundo parece, eles não pediam para serem escutados em razão do privilégio especial de serem membros da família de José e Maria e de Jesus, claro. Aliás, Maria também em nenhum momento reivindicou para ela o destaque de ser a mãe do Senhor Jesus. Sempre se portou como alguém comum entre os discípulos. Atos 1:14 diz que a mãe e os irmãos de Jesus também permaneciam orando no cenáculo. Judas pode ter sido uma das pessoas mencionadas por Paulo em 1 Coríntios 9:5, quando mencionou os irmãos do Senhor. Na referência, o ministério ambulante dos irmãos do Senhor, que viviam um ministério itinerário. A data. Determinar a data sempre é um problema para os estudiosos, visto que existem muitas fontes de informação. Para alguns, essa epístola foi escrita antes de 2 Pedro, portanto, antes do ano 65 da nossa era. Para outras, foi escrita depois de 2 Pedro, como a maioria dos estudiosos acreditam. E aí coloca a carta de Judas entre os anos 70 e 80 da nossa era. A questão é se 2 Pedro cita Judas ou se Judas cita 2 Pedro. A segunda carta de Pedro e a carta de Judas se parecem muito nas ideias e na forma. Ambas tratam dos perigos que estão ameaçando as doutrinas da igreja. Contexto histórico. Essa carta reflete fortemente o meio social do cristianismo judaico do século I, como era de se esperar de um autor como Judas. Entre as evidências para a origem judaica do autor, temos suas muitas referências ao Antigo Testamento e sua familiaridade com a tradição apócrifa judaica e sua forte preocupação ética. A designação das pessoas a qual Judas endereçou a carta é muito genérica, por isso que ela é considerada uma carta universal. Podia se aplicar a cristãos judeus, podia se aplicar a cristãos gentios, ou ambos, judeus e gentios juntos. Onde morava também não está indicado. A carta foi evidentemente escrita, antes de tudo, para advertir a igreja contra os mestres imorais e libertinos que aplicavam licenciosidade dentro da igreja. São aqueles que dizem, olha, pode pecar à vontade, Cristo perdoa, não é? Falsos mestres que estavam usando da liberdade cristã e a livre graça de Deus como licença para a imoralidade. Verso 4. Graças a Deus hoje não acontece mais isso, né? Não deveria. Segundo parece, esses falsos mestres estavam tentando convencer os crentes que, sendo salvos pela graça, eles adquirem a liberdade para pecar e fazer o que querem, uma vez que seus pecados já não seriam contados. Que ensino neófito e diabólico! Judas considerava imperativo que seus leitores fossem prevenidos contra tais homens, preparando-os para fazer oposição às doutrinas pervertidas desses com a verdade a respeito da graça salvífica de Deus.
Isso é fazer da graça barata, não é? Mas a estratégia de Judas é mais do que somente uma oposição negativa. Ele exorta os seus leitores para que cresçam no conhecimento da verdade cristã, verso 20, para que tenham testemunho firme pela verdade, verso 3, e para que procure resgatar aqueles cuja fé estava hesitante, verso 22 e 23. Essa receita para confrontar erros espiritual é tão eficaz hoje como quando a carta foi escrita. Em geral, há uma aceitação de que esses falsos mestres eram gnósticos, ou pelo menos sementes do gnosticismo no primeiro século, porque sabemos que o gnosticismo se desenvolveu mais no segundo século. Embora essa identificação possa estar correta, deve-se tratar de precursores do gnosticismo plenamente desenvolvido, que só passou a existir, como dissemos, no século II. Cristo irá julgar esses maus elementos, como fez com os anjos caídos, verso 3 e 4. O fermento do mal estava agindo entre esses líderes, assim como Cristo advertiu: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Em contraste com esses indivíduos, encontramos os verdadeiros seguidores da fé, erguendo bem alto a cruz de Cristo, verso 20 e 23. Conteúdo. Seguindo a saudação, verso 1 e 2, Judas revela que sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Escrevia sobre a salvação comum. Em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa de mestres apóstatas, que estavam pervertendo a graça de Deus e, ao agirem assim, corrompiam a verdade, o caminho da retidão nas igrejas. Judas os acusa de impureza sexual, verso 4, verso 8, 16 e 18. Liberais como Caim, verso 11. Cobiçosos como Balaão, verso 11. Rebeldes como Coré, verso 11. Arrogantes, verso 8 e 16. Enganosos, verso 4 e 12. Sensuais, verso 19. E causadores de divisões, verso 19. Afirma a certeza do julgamento divino contra todos os que vivem tais pecados. Ilustra esse fato com 6 exemplos do Antigo Testamento, versos 5 a 11. Os 12 fatos descritivos da vida dele revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino, verso 12 a 16. Os crentes são despertados a crescer na fé e ter compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilando na fé, verso 20 a 23. Judas termina com as palavras de louvor a Deus, de grande inspiração, ao impertar a sua bênção, verso 24 e 25. Olha a bênção que Judas diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que linda canção no final. Vamos ver as citações e livros apócrifos que Judas faz. No verso 14 e 15, Judas faz uma citação quase literal a uma obra apócrifa popular chamado o livro de Enoque, ou Primeira Enoque. A fonte que ele usa era familiar e seus leitores seria útil para confirmar seu tema do julgamento divino contra os ímpios. A citação do livro de Enoque, que alegadamente foi escrito por Enoque, do Gênesis 5, que andou com Deus, mas não aparece essa obra senão no século I a.C. O livro de Enoque era um escrito muito respeitado nos tempos de Judas.
O fato de não ser canônico não significa que não continha verdades. E ser citado por Judas não significa também que Judas o considera como escrito inspirado. Vamos ver o paralelo entre Judas e 2 Pedro. Só antes de ver esse paralelo, vale lembrar que o que ele cita de Enoque é que o Senhor vem com milhares de seus anjos. E isso era uma verdade. Então, por isso Judas cita. O paralelo entre Judas e 2 Pedro. Em 2 Pedro 2:1, menciona os falsos mestres. Judas faz isso no verso 4. Em 2 Pedro 2:4, fala dos anjos que pecaram. Judas fala disso no verso 6. Em 2 Pedro 2:6, menciona Sodoma e Gomorra. Judas faz isso no verso 7. Em 2 Pedro 2:10, chama esses de contaminados e atrevidos. Judas fala a mesma coisa no verso 8. Em 2 Pedro 2:11, fala da contenda de anjos. Judas fala isso no verso 9. Em 2 Pedro 2:15, chama eles de animais irracionais. Judas fala isso no verso 10. Em 2 Pedro 2:17, fala que eles entraram pelo caminho de Balaão. Judas fala isso no 1:11. Em 2 Pedro 2:18, fala que eles são nuvens levadas pelo vento. Judas fala isso no verso 12 e 13. Em 2 Pedro 3:2-5, falam de coisas arrogantes. Judas fala isso no verso 16. Em 2 Pedro 3:2, diz, lembrai-vos das palavras. Judas fala isso no verso 17. Em 2 Pedro 3:3, chama eles de escarnecedores dos últimos tempos. Judas menciona isso no verso 18. Assista o nosso comentário em 2 Pedro, capítulo 2. ênfase teológica. Judas pretendia escrever uma mensagem sobre a salvação que tinha em comum com seus leitores. Verso 3. Seu conhecimento do surgimento de uma heresia, no entanto, levou a mudar sua ênfase para uma denúncia da heresia que o cercava. Judas deu orientação sobre deter o avanço da heresia entre os seus leitores, no verso 17 ao verso 23. A epístola tem pouco conteúdo teológico, porque seu propósito era, antes de tudo, prático. Um detalhe polêmico do livro são as citações do livro apócrifo de 1 Enoque, verso 14, e da ascensão de Moisés, verso 9. Alguns estudiosos veem nas citações razão para questionar a autoridade de Judas, mas Paulo citou um poeta pagão em Atos 17:28 e referiu-se a um escrito não canônico em 2 Timóteo 3:8. Judas parece ter considerado suas citações dos apócrifos com plenas de autoridade. Igualmente, parecia aceitar a historicidade do incidente da ascensão de Moisés. Mas usou as citações, mas como ilustrações, para dar substância às suas afirmações. As advertências de Judas em relação aos falsos mestres pareciam ser proclamadas novamente às igrejas de hoje. O povo de Deus precisa lutar pela fé que lhe foi confiada. Judas nos traz à mente a seriedade da fé e do ensino cristão. Os falsos mestres que se opõem à verdade têm de estar preparados para enfrentar o julgamento de Deus. Os verdadeiros crentes precisam perseverar a verdade com a fidelidade e manterem-se firmes no amor de Deus. Exortações de vigiar, orar, encorajar os que estão inseguros e de conduzir os outros caminho da salvação precisam ser ouvidos e praticados. Olhando essa carta de apenas 25 versos, que nós podemos ler em 8, 9, máximo 10 minutos, mas contém um valor muito grande. Eu costumo dizer que as cartas que têm um capítulo que muita gente passa desapercebido, possuem um grande valor para nós.
Então, estude essas cartas. A carta de Filemon é um exemplo, a carta de 2 João, outro exemplo, 3 João e Judas. Vamos lá, vamos ao esboço. Judas, após dar sua saudação, verso 1 e 2, ele menciona a ocasião da carta e o propósito pelo qual ele quer escrever, verso 3 e 4. Judas menciona os falsos mestres, verso 5 ao verso 16. A sua perdição já está prevista, verso 5 a 7. Ele menciona o caso de Israel, verso 5. O caso dos anjos rebeldes, verso 6. O caso de Sodoma e Gomorra, verso 7. Seu procedimento no presente, verso 8 e 16. A linguagem insolente desse falso mestre, verso 8 a 10. O caráter ímpio deles, no verso 11. A conduta condenável deles, no verso 12 a 16. E depois nós vamos encontrar do verso 17 a 23, conselhos aos verdadeiros crentes. Lembrar-se da predição dos apóstolos, verso 17 a 19. Conservar-se no amor de Deus, verso 20 a 21. Ajudar o próximo com misericórdia e temor, verso 22 a 23. E a doxologia, verso 24 e 25. Essa doxologia é o louvor, é a adoração que Judas faz ao Senhor Jesus Cristo. Autor dessa carta, Judas. Tema, batalhar pela fé que nos foi dada. Batalhar pela fé. Nesse aspecto, ele parece um pouco com Tiago. Tiago fala de uma fé viva. Aqui ele fala de batalhar pela fé, manter a fé contra os falsos mestres. A data entre os anos 70 a 80. Essa é a data considerada pela maioria. Assim seria, Judas escreveu depois de 2 Pedro. Vamos para as considerações preliminares. Judas se identifica simplesmente em sua carta, no verso 1, como irmão de Tiago. Os únicos irmãos do Novo Testamento que têm nomes de Judas e Tiago são os dois meio-irmãos de Jesus, conforme Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Leia lá o nome dos irmãos de Jesus. Talvez Judas mencionou Tiago, porque a posição de destaque do seu irmão, ele era e foi dirigente da igreja de Jerusalém. Serviria para esclarecer sua própria identidade e posição, visto que Judas era um nome comum naquela época. Essa curta epístola, porém de linguagem energética, foi escrita contra os falsos mestres, que eram abertamente antinominianos, quer dizer, contra a lei e contra a observância dos costumes da santidade. Ensinava que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação. Olha só, isso era o que chamavam de graça barata. É como uns que hoje também falam a mesma coisa, né? A graça salvadora de Deus. Então peca à vontade, vai para os bailes, bebe à vontade, adultera à vontade, não é? Esse ensino pernicioso parece que hoje ainda continua, o que torna a carta de Judas atualíssima, e que zombava, rejeitava a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, verso 4. Dessa maneira, dividiam as igrejas concernente à fé, verso 19 e 22, e quanto à conduta, verso 4, 8 e 16. Judas descreve esses homens vis como ímpios, verso 15, e que não têm o Espírito, verso 19. O possível relacionamento entre Judas e 2 Pedro, de acordo com o verso 3 e 4, depende do fator e da data do primeiro. O mais provável é que Judas tenha conhecimento de 2 Pedro, versos 17 e 18, e daí sua epístola se situaria posteriormente, entre os anos 70 e 80. Não está esclarecido sobre os destinatários, mas pode ter sido os mesmos a quem dirigiu Pedro sua segunda carta. Propósito: Judas escreve essa carta, primeiro,
para que com empenho advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas igrejas. Segundo, para energeticamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso 3. O tema da carta é esse, batalhar pela fé. Visão panorâmica. Seguindo a saudação, verso 1 e 2, Judas revela que sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Verso 3. Em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres apóstatas que estavam pervertendo a graça de Deus e, ao agirem assim, corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Verso 4. Judas os acusa de impureza sexual. Verso 4, 8, 16 e 18. Liberais como Caim. Verso 11. Cobiçosos como Balaão. Verso 11. Rebeldes como Coré. Verso 11, arrogantes, verso 8, 16, enganosos, verso 4 e 12, sensuais, verso 19, e causadores de divisões, verso 19. Afirma a certeza do julgamento divino contra todos os que vivem tais pecados e ilustra esse fato com 6 exemplos do Antigo Testamento, verso 5 ao verso 11. Os 12 fatos descritos na vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Verso 12 a 16. Os crentes estão despertados a crescer na fé e ter compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilantes na fé. Verso 20 a 23. Judas termina com palavras de louvor a Deus, de grande inspiração, ao impetrar a sua bênção. Verso 24 e 25. É uma da doxologia, e doxologia quer dizer glorificação, cântico de adoração, mais linda que nós encontramos no Novo Testamento. Verso 24 e 25. Características especiais. 4 características principais estão nessa epístola. Primeiro, contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres. Chama a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da falsa doutrina contra a genuína fé e a vida santa. Segundo, exemplifica o caso de ilustrações tríplices, 3 exemplos de julgamentos tirados do Antigo Testamento, versos 5 a 7. Uma descrição tríplice dos falsos mestres, verso 8. 3 exemplos de homens ímpios tirados do Antigo Testamento, verso 11. Sobre a plena influência, terceiro, sobre a plena influência do Espírito Santo, Judas faz menção de vários escritos, as escrituras do Antigo Testamento, versos 5, 7 e 11. As tradições judaicas, verso 9, 14 e 15. E 2 Pedro, citando diretamente 2 Pedro 3,3, que ele confirma como procedente dos apóstolos, versos 17 e 18. Quarto, contém a bênção mais sublime do Novo Testamento, versos 24 e 25. Com isso, nós terminamos a introdução da Epístola de Judas. Volte para assistir o próximo programa, onde nós vamos gravar o comentário desses 25 versos dessa carta energética, firme, que vai contra falsos mestres e falsos ensinos, que ensina que pela graça você pode fazer o que quer. Cuidado com esse ensino. Esse ensino condena as almas à perdição, condena as almas a um julgamento divino. Nós não podemos e não somos chamados para viver como queremos. Nós somos chamados para andar em santidade. Que Deus vos abençoe,
Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal, mande esse vídeo para amigos, mande para aqueles que querem viver em pecado. Quem sabe eles vão ficar com bronca de mim, não de você, ou de Judas, que foi quem escreveu. Mas que Deus abençoe a todos. O nosso propósito não é julgar ninguém que queira viver assim, mas adverti-los do perigo que eles correm de perderem a sua salvação, vivendo dessa forma, fazendo da graça de Deus algo banal. Que Deus tenha misericórdia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do doce, maravilhoso, consolador, Espírito Santo, que habita em nós para nos santificar para uma fé santíssima. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.